Eu se realmente neutro, absolutamente neutro, Palmeiras 3-1. Eita! Nossa! Por que você não aproveita e vai pro inferno? Aproveita e vai pro inferno. Tô dizendo de um Palmeiras que ressurge, né? De um Palmeiras que tem o treinador que tem. Se formos analisar estrategicamente entre um e outro, desculpa, né? O Abel tá muito à frente do Ramon Dias e do Palilo. E o Palmeiras tem como dar uma resposta em campo, porque tem jogadores acostumados com esse tipo de situação aí, jogar na casa do adversário com pressão, jogadores rodados e o principal, jogadores com muita qualidade. Ou seja, se o jogo do Palmeiras entra hoje, um gol do Palmeiras no jogo, no início do jogo, pode mudar absolutamente o contexto de toda a partida. Então, quando eu digo, Palmeiras 3-1, um pouquinho de entusiasmo, mas eu acho que no tempo normal, de fato, o Palmeiras ganha. Meus colegas aqui, todos acreditam, fizemos hoje uma enquete mais cedo, que o Palmeiras ganha no tempo normal para ser campeão. Eu acredito que possa acontecer, Renata, porque tem bola, tem treinador, tem muitos jogadores decisivos. É o último desse Paulistão. Né? Exatamente. Então, pra mim, tem que jogar. E é um timaço. Salve, torcedor Alviverde. A gente vem trazendo um corte bem legal pra vocês aí do jogo aberto. E sim, a mídia crava vitória do Verdão. E aí, cara, o HG, que é da mídia mineira, né, e participa aí do jogo aberto, cravou aí um 3-1 para o Palmeiras e o Ronaldão ficou doido. Já tá com medo do nosso Verdão. Então tem um corte bem legal para você aí. Tem a prévia da escalação. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Eita, acabamos de ver o Vitor Roque e, na minha opinião, se ele efetivamente conseguir entrar no jogo, já aproveitar esses dias que eles treinaram apenas e se adaptar melhor ao time, pode fazer a diferença. Aqui a prévia palmeirense, o Everton no gol, o Mike na direita, Murilo e Mikael na zaga, o Piquerez na esquerda. Aí as dúvidas ali, o Richard Rios, que foi bastante utilizado, teve uma minutagem alta na data FIFA, pode ser substituído pelo Aníbal Moreno, Emiliano Martínez foi convocado também, o Veiga tá ali no meio. Aí ou Maurício ou Facundo Torres, que vem jogando, e aí um ataque extremamente competente com o Estevão e Vitor Roque, opções de Abel Ferreira. Não tem muito o que mexer, né? Foi o primeiro combate, agora o que você falou, né, da recuperação, né? Que esses jogadores possam ter para se recuperar bem para a partida. A única dúvida que ele pode ter aí ainda um pouco deve ser com o Facundo ali pelo lado, mas ele não deve mexer. Porque o Vitor Roque é um moleque que tem uma saúde violenta e o Estevão também. Pegou um lateral de ofício ali e tal, mas ele vai pra cima. Todo mundo sabe o jeito dele driblar, mas ele é muito intenso. E mesmo você sabendo da forma que ele vai driblar, da forma que ele se apresenta, é difícil marcar, porque ele é muito liso. Os dois são, né, praticamente. O Vitor Roque por um lado e o outro o Estevão também. Na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras até a lesão era o Maurício. Não apenas pelos gols, mas pela participação muito efetivo, mais confortável no time titular também. E a lesão do Maurício prejudicou o Palmeiras. Ele estava bem encaixado, bem acertado. E é um jogador que, se aparecer e estiver bem, eu usaria sim como titular. Jogo decisivo. Você falou em lesão também. O Marcos Rocha também, que era um cara que se apresentava muito bem, o lateral, que chegava na linha de fundo. Muitas vezes era ele que começava a jogada ali também. Ou finalizava ou pifava pro Estevão. Gostei desse negócio de pifava que você me emprestou. Agora você tá usando, eu adoro essa coisa, ele pifava, acho ótimo esse termo. E aí, esse lado direito é que vai funcionar, pifando essa bola. Então é uma perda, né? Como eu falei, do Marcos Rocha, que estava bem, e essa lesão veio. Entrou o Mike, de marcar mais, se apresenta mais, mas não tem a mesma qualidade. Se descrito no dicionário, o jogo Palmeiras e Corinthians estaria na página do equilíbrio, como um sinônimo. Tanto que em mais de 100 anos, quase 400 jogos de história, o Alviverde leva vantagem menor do que 10 vitórias. É de fato um dos confrontos mundiais mais difíceis de se prever. Tanto que alguns dos maiores momentos entre os clubes só têm uma conclusão final nas cobranças de pênaltis. Imagens que deixaram duelos históricos entre grandes goleiros. Destaque sobretudo na hora da decisão.
O nascimento de São Marcos de Palestra Itália em 1999 e 2000. E olha que os arqueiros rivais eram Maurício e Dino. As lembranças do final dos anos 90, começo dos anos 2000, são favoráveis ao Alviverde. Na virada do século, mais emoção e disputas penais. Em 2011, melhor para o Corinthians, de Júlio César, nas semis do Paulista contra o Palmeiras de Deola. Resultado diferente em 2015, quando o Palmeiras de Fernando Praz saiu vitorioso contra Cássio, fora de casa, para levar a vaga final do Paulista. O Palmeiras está na final! Monstro Fernando Praz! Goleiro corintiano que se vingaria na decisão do Paulista de 2018 na Casa Alviverde. Título em duelo particular com Jailson nas cobranças de pênalti. E na última vez em que os rivais tiveram que decidir, quem brilhou para garantir o título do Palmeiras foi Patrick de Paula. Não sem antes o Everton defender 2 cobranças e levar um dia melhor do que Cássio para casa. Apesar da última lembrança positiva para o Palmeiras, 5 anos depois, quando as equipes voltam a decidir o Campeonato Paulista, os pênaltis assombram mais o lado verde. Até porque o Everton participou de 10 disputas com a camisa do Palmeiras e só venceu 2. Do outro lado, Hugo Souza pegou 6 de 18 pênaltis como goleiro do Corinthians. Algo significativo para a final? Ou não vai mudar nada? Futebol é isto, é eficácia, é eficiência. Fazer história sempre nos motiva. Pela primeira vez na história, nunca ninguém ter conseguido ser tetra. Todos queriam tirar o Palmeiras da disputa porque sabe que é uma equipe forte, sabe que é uma equipe que é resiliente e provou mais uma vez a sua resiliência. E óbvio que a gente vai fazer o que for preciso, se tiver que sacrificar, se tiver que deixar coisas para trás para a gente conquistar mais um título, a gente vai fazer. Eu odeio perder, eu sou muito competitivo e isso é identificação. O torcedor do Corinthians também é assim, garra, disposição, vontade. Um pouco do que eu sou também, acho que por isso que ajudou a ter essa identificação muito rápida. Um dos pênaltis defendidos por Hugo Souza, inclusive, foi na fase de grupos do Paulista contra o Palmeiras. Estevão. Histórico goleiro, saldos do passado que não são garantia para o futuro. Mas é bom ficar esperto, porque geralmente as linhas do campo e do destino costumam deixar estes adversários resolverem tudo na marca da cal. Que coisa mais sofrida no futebol. Penalidade não é pra qualquer um, hein? Não tem vida fácil, torcedor. Não sei se vai acontecer hoje. Já no debate, estão todos aqui preparados. Vamos falar de decisão paulista. E agora, pleno no nosso telão, Everton Guimarães. Com certeza, neutro entre Corinthians e Palmeiras. Boa tarde, irmão mineiro. Totalmente. Boa tarde, Renata. Que belíssima indumentária, hein? Nossa, mas hoje tá que tá, hein? Eu, se realmente neutro, absolutamente neutro. Palmeiras 3-1. Eita! Nossa! Por que você não aproveita e vá pro inferno? Aproveita e vá pro inferno. Aqui é o dia mais importante até agora no ano, Everton Guimarães. O Palmeiras perdeu em casa, é ruim, não aproveitou o fator local, porém agora vai ter que, se quiser esse título, vencer o adversário fora de casa. Vai ter que mostrar a força de um Palmeiras que ainda não apareceu nesse Campeonato Paulista. Então, Renato, embora as circunstâncias absolutamente diferentes, os adversários diferentes, o Corinthians em casa, já tive a oportunidade, né? Convite do Ronaldo, do Ulisses, do Chico, não sei porque eu estou citando os 3, mas já tive a oportunidade de estar na Arena Corinthians 2 vezes. Então a gente sabe muito bem o que aquela atmosfera ali. Mas se eu puxar pela memória de reviravolta, de reveses contra São Paulo, Água Santa, o Corinthians não é o São Paulo, não é o Água Santa, tá? Estou dizendo de um Palmeiras que ressurge, né? De um Palmeiras que tem o treinador que tem. Se formos analisar estrategicamente entre um e outro, desculpa, né? O Abel está muito à frente do Ramon Dias e do Palilo.
E o Palmeiras tem como dar uma resposta em campo, porque tem jogadores acostumados com esse tipo de situação aí, jogar na casa do adversário com pressão, jogadores rodados e o principal, jogadores com muita qualidade. Ou seja, se o jogo do Palmeiras entra hoje, um gol do Palmeiras no jogo, no início do jogo, pode mudar absolutamente o contexto de toda a partida. Então, quando eu digo, Palmeiras 3-1, um pouquinho de entusiasmo, mas eu acho que no tempo normal, de fato, o Palmeiras ganha. Meus colegas aqui, todos acreditam, fizemos hoje uma enquete mais cedo, que o Palmeiras ganha no tempo normal para ser campeão. Eu acredito que possa acontecer, Renata, porque tem bola, tem treinador, tem muitos jogadores decisivos. E se falta, por exemplo, um Garro no Corinthians, é um problemaço. E se falta Garro e se o Carrilho não estiver 100%, aí é um problema gigantesco para o Corinthians. Por isso eu acredito que o Palmeiras saia campeão nesta noite. O que é, Ronaldo? Contando que esse cidadão falou que o Hulk estava na lista também, lá do Dorival, não estava. Contando que ele não acertou o resultado até aqui. E outra, os 4-0 que deram lá no que o Galo passou por cima do América, o senhor também não acertou. Então o senhor é um fanfarrão. Já vamos mostrar a prévia do Palmeiras para vocês discutirem as opções do Abel Ferreira. E aqui já temos a prévia do Palmeiras. O Everton e o Hugo já pensou nos pênaltis, caso isso aconteça. Vamos ver quem está mais preparado, não é? Mike de um lado, Marcos Rocha não está disponível. Murilo e Micael, Gustavo Gomes ainda é uma perda, não é pro... a gente sabe que é complicado, né? Será? Acho que não, né? Porque é mais qualidade, né? Piquerez, que teve uma minutagem também aí na data FIFA, depois a gente vai mostrar. Richard Rios é outro que jogou bastante pela Colômbia. Viajou também. Pois é, e pode ser substituído pelo Aníbal Moreno, que jogou muito, depois caiu, ficou reserva, ninguém mais fala nele. Emiliano Martínez ganhou a titularidade de uma maneira até silenciosa. Viajou também. Uruguai, né? Rafael Veiga ali no meio, e ele pode ter a companhia do Maurício. Mal? Mal? As coisas, umas feridas que nunca cicatrizam, nunca se encerram. Maurício ou Facundo Torres, e aí o Estevão e o Vitor Roque. É timaço? É? Pelo amor de Deus. Eu acho que é. Baita o time no papel assim, é um baita de um time. Esse Emiliano chegou muito bem. O Micael também, pra mim, fez uma grande partida contra o São Paulo. No Corinthians, pra mim, no momento do gol ali... Poderia ter fechado o Yuri, só que o time é muito bom. Pra mim, o Maurício, entrando no lugar do Facundo, que ainda não chegou, pra falar a grande verdade, é um grande reforço pro Palmeiras. Aí é um jogador que o Corinthians tem que se atentar. Você hoje nem olharia pro fato de lesão, ficou fora, ritmo de jogo, você colocaria o Maurício porque é decisão e pronto, é isso? É um derby, né? Um clássico gigantesco desse aí. É o último desse Paulistão. Né? Exatamente. Então, pra mim, tem que jogar. E é um timaço. O Abel não tá conseguindo extrair desse time tudo que nós esperamos, né? De que vai ser um time que vai brigar por todos os títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial vai disputar também. Tem que tá na hora de começar, minha opinião é essa. Aí é que tá, o calendário do Palmeiras é super intenso, Marco. Só que não dá pra ficar olhando pro que ainda vai acontecer hoje, a decisão. Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 1-0 e tem que reverter, não tem conversa. Decisão jogam os melhores. Não tem que discutir, tá mais ou menos, cansou. Jogam os melhores, saem os melhores. Quando cansar, substitui. Porque eles têm que fazer o resultado, fazer logo, não pode deixar tomar um gol. Então tem que se impor. O adversário tem que ter respeito pelo que ele está vendo em campo. Se o meu adversário é bom, eu respeito. Se é mais ou menos, eu já passo por cima. Então eu acho que é o momento de jogar com a melhor equipe possível, sabendo que tem 2 desfalques. Eu acho que o Marcos Rocha é um grande desfalque, que é o que arremessa as bolas com as mãos no lateral, dentro da área, que tem domínio ali ao lado do Estevão, que tem liderança. Eu acho que ele faz muita falta. E nesse ponto, eu acho que o Palmeiras perde bastante. E no campeonato inteiro, praticamente, o Gustavo Gomes nem sempre esteve presente. Eu acho que é um jogador que talvez não esteja na sua melhor temporada no Palmeiras, mas é um líder, é um cara que, para uma decisão, na minha opinião, também faz falta, Chico. Muito. É um jogador que poderia fazer uma dinâmica diferente para o Abel Ferreira. Muito, pela liderança, pela importância dele nos últimos tempos. Eu acho até que o Micael chegou bem e aí deu essa vacilada ali no gol do Yuri, mas o Palmeiras acabou sofrendo, né? Porque o Corinthians foi muito inteligente na primeira partida. Eu acho que a questão Maurício e Facundo, ela também tem um aspecto tático aí, porque o Marco falou, né, do Palmeiras mais reativo.
E eu acho que não tem como ser diferente num jogo contra o Corinthians na Arena do Corinthians. Ali o Corinthians provavelmente, até empurrado pela torcida, vai ser mais proponente no jogo. E aí o Palmeiras tem essa virtude, né? Ele tem pontas. Ele tem o Estevão por um lado para atacar espaço, e aí eu acho que o Facundo começa exatamente por isso. Tem a questão do Maurício estar voltando de lesão, mas o Maurício no jogo seria um cara mais de controle de bola, juntamente do Veiga. Era o melhor jogador do Palmeiras até se machucar, né? Mas nesse retorno, pelo cenário do jogo, eu acho que ele começa com o Facundo. E o Rios não é só aspecto físico, não. O torcedor do Palmeiras está na bronca com ele, porque nos últimos 3 derbys ele acabou entregando a paçoca. Então, tecnicamente, ele está sendo muito cobrado também. E ainda tem a questão física, então não sei. E o Aníbal Moreno é um jogador que, além de qualidade, tem raça, né? A gente já viu, é um cara que chega junto, mas o Maurício, a qualidade dele não é só, Chico, na organização do time, ele é um definidor. Ele é o cara que era o artilheiro do time até, não é até deixar a equipe por lesão. Então, não sei se o Abel, tendo ele em condições, ele vai abrir mão disso. Aliás, Everton, o Abel Ferreira normalmente ele chega para decidir, até às vezes em desvantagem no Paulistão, mas em casa. Agora é a primeira vez dele no Campeonato Paulista que ele vai ter que finalizar a competição na casa do adversário. E é interessante para ver qual será a estratégia. Essa também. Então, é exatamente diferente do que foi, né? Com a Água Santa e com São Paulo. Agora, uma coisa que eu notei no jogo em que o Corinthians, no primeiro jogo da decisão que o Corinthians ganhou, que era um negócio que nós criticávamos aqui no Atlético quando acontecia com o Hulk, principalmente ano passado. Bola no Hulk, seja o que Deus quiser. Por mais que os números possam me desmentir, os números do jogo, do primeiro jogo da decisão, o Palmeiras atacou muito mais, mas era muito jogo no Estevão, muito jogo nele. Então, como ficou meio que um samba de uma nota só, ficou um pouco mais fácil ou menos difícil para o Corinthians segurar. E ele foi bem marcado. Ele criou, porque ele é um fora de série, mas o jogo estava muito nele. Eu acredito que hoje o Abel deve armar algum sistema diferente para não deixar esse jogo só no Estevão. Porque quando chega ele resolve mesmo, ele é um menino fora de série, muito acima da média. Mas hoje a estratégia do Abel precisa mudar um pouco, de surpreender mesmo. Tirar um pouco o jogo deles, claro que você não tem como abrir mão de um craque, mas outras alternativas, porque senão vai ficar um tanto quanto fácil para o Corinthians. E o Chico disse uma coisa aí, de ser um Corinthians que propõe, que joga em casa e que tem pressão da torcida, aí é o tipo de jogo também que o Palmeiras adora, né? Do Corinthians subir para pressionar, para tentar fazer um gol no início, para aumentar a vantagem e dar espaço para um contra-ataque. Jogo de estratégias. É a decisão mais difícil de palpitar nesse começo de ano em estaduais. Essa é a minha opinião. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do jogo aberto e de cara a gente vem trazendo já a prévia da escalação, mas sim a mídia concorda que o Palmeiras tem muita força pra virar esse jogo, tá? Então a mídia cravando aí uma virada do Palmeiras, a gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas tem a prévia da escalação, mas eu acredito que o Abel vai surpreender, sim. E eu acredito que o Abel vai entrar com o Facundo, Vitor Roque e Estevão e vai botar o Maurício ao lado do Veiga, mas flutuando, com liberdade, tá? Então, vamos ver. A escalação oficial só sai 1 hora praticamente antes do jogo. O Abel não vai dar de bandeja o que ele vai fazer diferente. Mas eu acredito sim, como a mídia aí também falou, no poder da virada do Verdão, no poder de reação desse time. Então a gente vai com tudo, tá? O Palmeiras tem sim muita qualidade para chegar lá em Itaquera hoje e conseguir o tetracampeonato. Então você que assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você participe com a gente. Deixa nos comentários aí o que você acha de tudo que foi falado no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, até mais tarde.